E aí, galera? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver um método da abscissão na prática aqui no Excel, no GeoGebra, né? Então é o seguinte, imagina que eu tenho a função x ao quadrado menos 0,22x menos 4,44. Essa função dá esse gráfico aqui pra gente, né? Uma parábola que tem duas raízes aqui. Função quadrática é bem simples, né? De trabalhar. A gente sabe muito bem achar a raiz de uma equação de segundo grau, mas suponhamos que a gente não soubesse, né? E eu quero averiguar se existe uma raiz aqui no intervalo de 2 até 3. Então eu vou lá e vou marcar o ponto 3, né? Vou marcar o ponto 2. E aí a gente quer saber se existe uma raiz nesse intervalo aqui, ó, né? Como é que a gente vai fazer para saber se existe essa raiz? Então vamos lá. Bom, então construindo os pontos FA aqui, o que vai acontecer, né? A gente já tem aqui os extremos do intervalo fechado, que vai ser nosso intervalo AB, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou habilitar aqui, né? Vou puxar um pouquinho para baixo o gráfico. A imagem do 3, né? Que é o f de 3. Quando eu habilito essa imagem, a gente vai ter aqui as coordenadas aqui do ponto B no gráfico, né? Então tá aí, ó. Se a gente fizer um traçado, se a gente fizer um traçado aqui, se a gente colocar aí, pessoal, esse aqui, né, os segmentinhos para a gente ver aqui, as coordenadas do ponto B aqui são 3 e um valor bem próximo de 4, né? Aqui, mais ou menos 3,9 por aí, né? Que é onde a gente tem aqui o ponto D, né? Mas aqui, ó, a imagem as coordenadas do ponto B são 3 e 3,9. Então, beleza. Eu vou localizar agora o ponto médio desse intervalo, né? O ponto médio desse intervalo aqui tá aqui, ó. Como é que eu vou achar esse ponto médio? Somo os extremos e divido por 2, ó. 2 mais 3, 5. Sobre 2, né? 2,5. E aí o que vai acontecer? Agora, o que eu tenho que fazer é achar o f do ponto médio aqui, né? O f de 2,5. Mas, aliás, antes disso, a gente vai construir aqui os pontos E, né? E o ponto G aqui, ó, que eu estou marcando. E também vamos colocar aqui os tracejados para a gente ver que aqui a gente tem a abscissa do ponto E e aqui a gente tem a ordenada do ponto E aqui, ó. 2 e menos 0,88, que é o F de 2. Então eu achei aqui o F desse extremo do intervalo, né? E aqui eu tenho o F desse extremo do intervalo aqui, né? A gente já tem os dois Fs. Então o que eu faço? Pelo método da abscissão, agora eu tenho que achar o ponto médio, que é o ponto M aqui que a gente já localizou. E aí eu vou achar o F do ponto médio, né? Quem é o F do ponto médio? Então o F do ponto médio nosso aqui, ó, se a gente colocar aqui, né? E aqui esses dois pontos e conectá-los, que a gente tem então que o ponto H
tem abscissa 2,5, né? E tem ordenada aqui, ó, 1,26, né? Então esse aí é o F do ponto médio, 1,26, que é o que a gente pode ver aí, né? Na imagem do M. Então o ponto H aqui no gráfico é justamente o ponto que tem coordenadas M e F de M, né? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai analisar o intervalo, né? A raiz que a gente tem, ó, observando o gráfico, a raiz está por aqui, ó, né? Então ela está entre esse ponto, esse extremo, né, do intervalo 2 e quem? E o ponto médio. Então essa parte aqui, ó, ela deve ser desprezada e quem vai assumir o lugar dele é o M, né? Aqui a gente não precisa mais desse intervalo, a gente só vai considerar esse. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho o intervalo 2 e 3, ponto médio 2,5, imagem do f de 2 menos 0,88, do f de x 1,26 e do f de b 3,9. O que vai acontecer no novo intervalo? Esse 3 aqui, ó, foi descartado. Por quê? Porque agora a raiz ficou entre o 2 e o 2,5. Então esse intervalo não faz mais sentido a gente usar, né, pelo método da abscissão. A gente vai descartar ele e considerar esse novo intervalo aqui, ó, entre 2 e 2,5. E vai achar novamente o ponto médio dele, né? E calcular os Fs de cada um. E como que eu vou saber quem que eu descarto? Eu vou olhar o F de 2, o F do ponto médio e o F do outro extremo do intervalo. Aqui a gente vê que o ponto médio e o outro extremo tem o mesmo sinal, então a gente descarta esse extremo, né? Se o ponto médio tivesse o mesmo sinal que esse, descartaria esse, e o ponto médio ocuparia o lugar dele. Aqui, ó, a gente decidiu descartar o 3 e o ponto médio ocupou o lugar do 3. Agora a gente está trabalhando no intervalo de 2 a 2,5, né? Para achar novo ponto médio. Tranquilo? Então é assim que a gente vai trabalhando com o método da abscissão e vai fazendo isso sempre, né? Aí a gente pode aqui eliminar tudo que era do intervalo antigo, né? E agora a gente só tem esse novo. E aí, para ficar mais claro, eu vou dar uma ampliada aqui no gráfico, né? Porque a gente vai precisar achar o novo ponto médio para a gente ir estreitando aqui até a raiz ficar atingida do jeito que a gente quer, né? Então o novo ponto médio vai ser quem? Né? O novo ponto médio nosso, ele está aqui, ó. Aí você pensa, está em cima do gráfico. Ele parece estar, mas não está. Se a gente der um zoom maior aqui, ó, a gente vai ver que o ponto médio do intervalo novo não está em cima do gráfico. Isso quem vai garantir são as operações. Aí eu vou fazer novas operações aqui. Ó. Eu estava falando, né, como que a gente descarta o 3 lá através de uma operação que garanta que é ele que tem que ser descartado. É aquilo que a gente viu na aula. Eu vou fazer o F de A vezes o F do ponto médio, né? Se deu menor do que 0, esse é o intervalo que eu vou considerar, com esse extremo até o ponto médio. Se der maior do que 0, então o intervalo que eu vou considerar é o outro. Aí aqui o ponto médio viria para cá e aqui permaneceria o 3. Né? Essa é a forma matemática mais prática que a gente fala de garantir quem vai entrar no novo intervalo, quem vai ser o extremo. Então, por exemplo, aí de forma fácil, né, mais simples, você olha o f de A e o f de x. Tem o mesmo sinal? Sim. Então o x ocupa o lugar do A. Não tem o mesmo sinal? O f de x, na verdade, tem o mesmo sinal do f de B, então a gente deixaria o A aqui e o x ocuparia, como ocupou, né, o lugar do B. E aí a gente vai calcular novamente o ponto médio, calcular os f de todo mundo, fazer a mesma verificação.
E assim a gente vai seguindo até que atinja uma determinada precisão. Que precisão é essa? Essa precisão é uma precisão que a gente vai escolher, né? Por exemplo, se eu escolher aqui que a precisão deve ser 0,01. Pelas fórmulas lá, né? A gente teria que ter aqui 5,6 iterações, né? Pelo que a gente viu na teoria. Como que a gente calcula o número de iterações, né? Usa a fórmula de logaritmo aqui, ó. Certo? Aí, só que não dá para você fazer os 5,6 iterações. Ou você faz 5 ou você faz 6, né? Como deu mais de 5, então você tem que fazer 6. E a raiz nossa, então, ia ser essa daqui, ó. 2,2265 aproximadamente, né? Para essa precisão. O A e o B aqui são os extremos do intervalo, que são 2 e 3, eu já coloquei aqui, mas a gente pode vincular eles nessa célula. Por exemplo, eu posso apagar isso aqui, ó, escrever igual a célula, o valor que tiver aqui, e aqui também igual o valor que tiver aqui no B, né? Aí eu coloco aqui, ó, 2 e 3. Ele já vincula e já faz as mesmas contas. Tá certo, pessoal? Então, deem uma pensada nisso e pensem como fazer essa implementação aqui para ele resolver no Excel igual eu fiz, tá bom? E depois a gente discute mais o conteúdo. Grande abraço, até a próxima aula.